Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E estamos de volta e já vamos começar com recados importantes. A gente teve essas férias, que foi muito bom para refletir muita coisa, mas tem algumas coisas que continuam em tendência, como eu disse no último episódio, no episódio do ano passado. A gente precisa de uma certa renda para poder pagar a gravação, porque agora o que a gente usava antigamente para gravar com convidados e pessoas convidadas agora é pago, não tem mais nenhum gratuito e não consegui achar nenhum ainda que pudesse substituir de forma gratuita. E também preciso pagar a edição dos episódios com convidados, com pessoas convidadas, é sempre mais complicado. Então, tem que pedir para alguém, tem que pagar alguém para editar. Enquanto isso, eu estava morrendo de saudade de fazer esse podcast. Falei, quer saber? Vou gravar uns solos. Tem alguns materiais aqui que eu acho que são interessantes para a gente conversar e fazer um episódio solo aqui, onde vocês me escutam, eu converso com vocês. E eu falei, bora fazer. Pesquisei também, achei que as pessoas gostam também muito do episódio solo. Tem bons feedbacks dos episódios solos. E para mim fica mais fácil, porque eu consigo editar, consigo gravar aqui sem uma plataforma específica. E é isso, vamos fazendo. E aproveito também a convidar, se você acredita nesse podcast, se acredita nesse projeto e pode e consegue apoiar, que apoie o nosso podcast. Você pode apoiar acessando o apoia.se/sapajusta ou pela Orelo, que é orelo.cc/sapajusta. Uma coisa legal de falar também é que agora todo mês estou fazendo um sorteio que é com prêmios exclusivos da nossa lojinha. Nossa lojinha, se você já quiser ir lá direto comprar, é umapenca.com/sapajusta. Mas esse sorteio é exclusivo para pessoas apoiadoras, ou seja, mais chances de ganhar e mais uma forma de eu agradecer quem me ajuda demais a manter esse projeto no ar. Agora, bora de episódio. Bem, nessas férias eu aproveitei um tanto quanto a rua. Entre pegar freelas e tentar sobreviver financeiramente, eu estava vivenciando muito o carnaval de Belo Horizonte. E carnaval, pré-carnaval, tudo que teve eu vivenciei. E eu queria contar para vocês algo que aconteceu comigo, que eu acho que me deu vários pensamentos, insights interessantes. Era uma terça-feira de carnaval, bem no finalzinho assim do bloco mais sapatão de Belo Horizonte. E eu peguei e quando a minha amiga estava cumprimentando umas amigas dela que tinham tocado, que tinham participado do bloco, eu vi de longe, assim, uma ex-amiga minha que estudou comigo quando eu tinha por volta de 12, 13 anos. Um detalhe importante, eu tenho uma memória fotográfica surreal, então eu confio muito na minha memória quando eu digo que essa menina era uma amiga minha que estudou comigo quando eu tinha 12 anos de idade. E eu vi, assim, ela numa distância relativamente perto de mim. Desde o dia que eu vi ela, eu tô tentando lembrar do nome dela. Mas eu não consegui lembrar do nome dela. E aqui eu vou chamá-la de Tainara. Eu acho que vai facilitar a gente dar um nome para eu contar a história. Quando eu tinha mudado de escola recentemente, né, por volta de 12, 11 anos, por aí, né? Eu conheci a Tainara era da minha sala, e ela foi uma das primeiras amizades que eu fiz ali. Hoje eu faço uma leitura que a gente era as underdogs, a gente era as excluídas. Mas assim, bem mais pro lado das invencíveis da classe, ninguém dava muita bola pra gente. E assim, mas eu acho que a Tainara, ela era menos clichê do que eu. Ela estava bem mais dentro do padrão esperado de meninas de 12 anos daquela época. Eu ainda estava interessada em Tazo, de Super Tunfo, do Pokémon que vinha nos chips. Eu ainda estava interessada em desenho animado. Eu ainda gosto de desenho animado, né? Mas, enfim, eu estava ainda nesse universo que não era o que as outras meninas daquela época
naquele contexto, estavam interessados. Mas a Tainara viu em mim uma amizade e ficamos amigas. A Tainara, ela é viciada em novela da Malhação, toda teen, todas essas coisas assim. E apesar da Tainara ser minha amiga, tinha 2 pontos que me irritavam nela. Um desses pontos é que a gente voltava sempre, quando a gente voltava de ônibus, a gente voltava juntas, ia num ponto de ônibus, e eu podia pegar vários ônibus, só que a Tainara só podia pegar um. E ela insistia que eu sempre esperasse o ônibus da linha dela, pra gente pegar o mesmo ônibus e a gente ir embora junto. Isso me irritava porque eu queria ir embora para casa rápido, ao mesmo tempo que eu era meio submissa, então eu acabava fazendo as coisas meio que do jeito que ela pedia. Mas era uma coisa besta, mas era uma coisa que me irritava, porque eu queria pegar qualquer ônibus, mas eu também não tinha muita voz, eu não conseguia falar, não vou pegar meu ônibus. Eu acabava cedendo e pegava o ônibus, e esperava o ônibus com a Tainara. Mas digamos que isso é meio besta, né? Mas a outra coisa que me irritava na Tainara eram os seus comentários críticos, em forma de ajuda, em forma de conselhos. Ela estava sempre fazendo comentários que se preocupavam com a forma como eu apresentava a sociedade, como eu vestia especificamente. Então, ela sempre me dava alguns toques de uma forma carinhosa, mas era sempre alguns toques do tipo: ah, mas se você soltasse o cabelo, se você colocasse um brinco, se você poderia usar outro tipo de calça, use uma calça bailarina, para de usar essa calça tactel. Sempre nesse lugar de seja mais feminina, Letícia. E eu lembro que junto, eu até lembro de uma fala que ela falou junto com uma outra amiga também, que era dessa parte das pessoas excluídas, mas elas performavam feminilidade e tal. Que elas falavam assim, uma falou assim comigo, nossa, você é tão bonita, você só tem que se arrumar. Um brincozinho, um batonzinho já resolvia. Isso definitivamente me irritava muito mais que esperar o ônibus dela. Enquanto ela contava, assim, várias coisas sobre o Henri Castelli, Mário Frias, não sei, ela era fã de algum louro protagonista da Malhação. Não era só mais uma coisa irritante, né? Era algo que eu ouvia de várias pessoas, mas acabava que me incomodava mais quando eu ouvia de pessoas que eram minhas amigas. Por mais que quando eu ouvisse delas, vinha de um lugar mais amigável, digamos assim, mais cuidadoso, mais gentil ao se falar, porque não era, de certa forma, um bullying ou uma agressão. Era assim, amiga, por que você não faz dessa forma? E tal coisa. Mas não deixava de me machucar. Eu, uma criança de 12 anos, sentia muito aquilo. Então, qual não foi a minha surpresa ao vê-la em um bloco de sapatão? E não só vê-la por ali, por si só, estando no bloco, mas ver como ela se apresenta hoje em dia, né? Ver que ela se apresenta bem desfém, com cabelo curto, talvez até próximo de como eu me apresentava na época que a gente era amiga, só que ela com cabelo curto e eu andava com o cabelo preso bem rentinho, assim, cheio de gel. Então eu confesso que me gerou uma certa surpresa, porque eu não esperava, eu não imaginava. Nunca passou na minha cabeça, principalmente naquela época. E mesmo depois de muito tempo, né, eu fiquei um pouco extasiada, porque quando eu a vi, várias memórias que eu não recordava muito, né, várias coisas foram aflorando. Foi um misto de sentimento. E na minha cabeça eu pensava, que loucura isso, né? Mas eu não tive muita ação em cumprimentá-la. Eu fiquei processando aquilo até de forma lenta, fiquei processando lentamente. Mas hoje que eu decidi contar essa história para vocês, foi porque a minha mente foi para muitos lugares. A primeira de todas foi pensar, caraca, como que a gente projeta nos outros, né? Eu não sei nem dizer se é raiva ou algo do tipo. Acho que não é raiva, na verdade. Primeiro porque a gente era criança, né? E ela não me maltratava. Era esse tipo de comentário que me machucavam. Mas, de alguma forma, eu não vi uma intenção dela de me agredir. Ela achava que isso seria melhor pra mim, mas ela também tinha 12 anos. E era sempre nesse sentido de toques para eu ser mais feminina, né?
Era como se fosse aquele clássico de comédia romântica, onde que a mulher que não se emperequeta toda, se arruma toda, só precisa de um vestido, soltar o cabelo, tirar o óculos, que ela vai alcançar toda a beleza provinda da feminilidade ideal. Era assim. Talvez ela assistisse novela demais, ou filme de comédia romântica demais. Mas a minha reflexão foi intensa porque eu tenho essa lembrança não muito certa de ter me afastado dela e não ter dado nenhuma explicação, nenhum motivo. Mas eu sabia na época que os motivos eram esses, que eram esse tipo de comentário. E que isso ia sempre, de alguma forma, voltar a ser comentado. Não foi porque eu tinha que esperar o ônibus dela. Definitivamente não foi esse o motivo. E quando eu a vi agora, eu com 35 anos, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, poxa vida, será que ela projetava isso em cima de mim? Ou talvez ela estava reproduzindo em mim coisas que ela ouvia de outras pessoas? Ou vai que naquela época ela queria ser mais parecida comigo, e não que eu fosse mais parecida com ela, mas ela não sabia expressar, e a forma de lidar dela foi essa. Talvez não seja nada disso também, né? Eu estou aqui imaginando. Às vezes a jornada dela foi outra, e anos depois só que ela se encontrou como ela gosta de se apresentar no mundo hoje. Mas eu fiquei muito, muito reflexiva sobre isso. E eu também pensei em algo que sempre me rodeia, um pensamento que sempre me acompanhou, que eu imaginava muito até outro dia, até agora. Eu pensava assim, como teria sido a minha infância, adolescência, se eu tivesse tido amigos LGBTs? Mas me levou 35 anos para pensar que talvez eu tenha tido. Mas assim como a gente não tinha a possibilidade de ser. Então esses amigos que eu tinha, eles sabiam tão pouco sobre eles, assim como eu sabia tão pouco sobre mim. Eu acho que eu tive vários, inclusive, amigos LGBT. Só que eles não sabiam deles. Ou eles sabiam e não era uma coisa que se dizia, que se compartilhava. Ou sabiam, o pouco que sabiam não era o suficiente para compartilhar, para entender que a gente estava passando talvez pelas mesmas dúvidas, as mesmas, sei lá, passando pelos mesmos medos, provavelmente. E de alguma forma, a gente se reconhecia e até se encontrava. A gente se encontrou um com os outros. Mas querendo expulsar algo que era nosso, a gente acabava expulsando os outros. Acabava expulsando o outro. Talvez eu tenha encontrado pessoas semelhantes a mim e expulsei elas da minha vida. Em vez de, olha, uma pessoa que pode ser parecida comigo em alguns pontos, eu rejeitava isso em mim, então eu acabava rejeitando outras pessoas parecidas comigo. Isso é bem provável que aconteça. Me lembrou um pouco um filme que eu vi recentemente, que é Monster, que é um filme japonês, inclusive recomendo a todo mundo assistir, que é muito lindo. Mas, deixa eu ver, não gosto de dar spoiler. Mas tem uma cena lá que é isso, uma criança se vê parecida com outra e rejeita completamente essa outra criança. E eu chorei muito, eu chorei assim, de abraçar a almofada, de soluçar. Porque é isso, né? É isso que a gente faz muitas das vezes. E eu acho que esse recorte, assim, de ser na escola, me pegou muito e eu chorei muito. Voltando à minha história, eu acho que a solidão que eu sentia em não achar ninguém parecido comigo se misturava com a impossibilidade de me ver e de me reconhecer. Então é difícil achar alguém para compartilhar algo em comum se a gente aí não se entende, se não é permitido para a gente se entender, se reconhecer, se ver. Eu não tive coragem de falar com essa minha amiga, né? Eu nem sei se ela me reconheceria, mas eu fiquei morrendo de curiosidade de fazer 1000 perguntas. Perguntas do tipo, como tem sido a vida? O que você estudou? Você trabalha com o quê? E às vezes até perguntar, você é bi? Eu preciso muito entender o hiperfoco que ela tinha com os protagonistas da Malhação. Mas a gente sabe que isso também não quer dizer nada. E talvez perguntar, você ainda não gosta de pegar ônibus sozinha? Acho que não, né? Talvez ninguém goste.
Ou talvez isso tudo seja a saudade de fazer entrevista no podcast. Apesar de que, parando para pensar, provavelmente muitas dessas pessoas que passaram na minha vida, hoje em dia, a gente podia ter nada em comum, ou muito em comum, né? Sentar-se num café para conversar, a gente podia falar, nossa, a gente tem tantas coisas parecidas. Ou a gente ia falar, a gente não tem nada a ver. Mas eu fiquei pensando em outras possibilidades que eu imagino que eu tive na vida e que eu não reconhecia até então. Eu penso no meu amigo que queria jogar vôlei e eu queria jogar futebol. E eu ouvia, sapatão! Ele ouvia, viado! E aí? Será que ele ainda joga vôlei? Será que ele gosta de vôlei ainda? Será que... Bem, eu acabei sendo sapatão mesmo. E será? Será que ele era gay mesmo? Ou também lembro de um baiano que estudou comigo e a gente adorava escrever roteiros. A gente tinha essa coisa de escrever roteiros e eu queria escrever roteiros de filmes com mistérios e assassinatos. E ele escrevia novelas bem dramáticas. E muito bem, eu lembro que ele escrevia muito bem. Será que ele escreve ainda? Será que ele gosta de escrever ainda? Será que virou um hobby? Será que virou a profissão dele? E será que ele é gay? Mas se ele for um gay de direita, isso seria um plot twist terrível. Eu não sei, talvez eu esbarre com alguém por aí e tenha mais coragem de perguntar dessa vez. Mas para mim foi um resgate interessante de memória. Será que... Fiquei pensando também no lado oposto, né? Quem pode me ver como eu vi essa minha amiga? Eu fiquei pensando, será que alguém lá nos anos 2010 que me via toda essa Patrícia com cabelo de prancha, não deve olhar hoje pra mim e falar, olha ela ali, ela tem até um podcast de sapatão, quem diria? Definitivamente foi algo que me fez lembrar de vários momentos da minha vida e me fez pensar muito sobre aquela questão, né, que às vezes um outro que insiste em implicar com você diz muito sobre ele, diz muito mais sobre ele. Eu sei que é um clichê danado falar isso, mas quando a gente olha isso em coisas concretas da nossa vida, a gente se desamarra um pouco de coisas que persistem ainda na nossa vida adulta, que é por que essa pessoa me trata assim, né? Às vezes é muito mais sobre ela, quase sempre é sobre ela. Mas também achei interessante fazer um convite para você que está me escutando. Será que você também não teve uma amizade LGBT na sua infância, adolescência? Ou até uma pessoa que trabalhou com você e você não sabia? E a gente não se reconheceu, com medo de nos reconhecer. E assim a gente não dividiu um pouco da gente um com os outros e em vez de implicar, em vez de pedir para sua amiga soltar o cabelo, você chamasse ela para ir cortar o cabelo junto. E aí, gente, gostaram do episódio? Eu estou passando aqui só para lembrar que o Sapa Justa só é possível graças a uma parte de ouvintes que colaboram financeiramente para o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E você, quer apoiar o Sapa Justa? Divulgue os nossos episódios. Se você pode apoiar financeiramente, acesse o apoia.se/sapajusta. Atualmente, damos preferências à plataforma de financiamento mensal, mas você pode apoiar pontualmente usando a chave Pix, que é o nosso e-mail, contato@sapajusta@gmail.com. Quer fazer parte da nossa comunidade do Sapa Justa? Entre no nosso grupo de Telegram. O link é t.me/podcast Sapa Justa. Lá a gente está construindo uma comunidade muito gostosa. Eu sou suspeita para falar, só que é muito boa mesmo. A gente comenta os episódios e muitas das vezes as ideias do episódio que eu gravo aqui vêm de conversa de lá. Vem fazer parte junto com a gente e vem construir esse podcast junto comigo. Apresentação, produção e pauta, Letícia Martins.